Hello, povo! Mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje o vídeo vai ser mais um bate-papo mesmo. Eu queria muito poder me abrir aqui um pouquinho com vocês. Uma das coisas que me fez querer voltar pro YouTube foi justamente ter esse espaço aqui pra gente poder conversar sobre assuntos difíceis, assuntos profundos e todos os assuntos. Mas basicamente você já deve ter lido aqui no título, né, sobre tudo que eu quero falar nesse vídeo. Queria muito que você botasse esse vídeo aí e me escutasse pra que a gente pudesse ter uma conversa. Já aproveito também e peço pra que você comente ao longo do vídeo aqui tudo que você for achando, suas opiniões, enfim, comentários. Antes que eu esqueça, porque nos últimos vídeos, assim, fui péssima, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, entendeu? Porque isso faz muita diferença aqui pra gente. Essas últimas semanas foram muito difíceis pra nós e eu não sei nem como é que a gente tá de pé, sabe? Sabe quando você literalmente sente que Deus que tá te erguendo, sabe? Não tem explicação. Enfim, o que tá rolando na minha vida que tanto eu quero falar? Eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos, porque tem alguns detalhes que eu e Kaique a gente ainda não se sente pronto, sabe? Pra falar, quem sabe um dia. Eu sou casada, Kaique é o meu esposo, nós somos casados há 5 anos e a gente tá junto, já vai fazer 10 anos, inclusive esse mês a gente completa 10 anos e por isso que a gente vai viajar. E uma das coisas que a gente já tinha pré-estabelecidas antes de casar era que nós íamos ter filhos. Esse sempre foi um sonho compartilhado, isso sempre foi uma vontade nossa, algo que a gente não tinha nem conversa, assim, não tinha dúvidas. Nós teríamos filhos, era uma coisa que a gente queria e a gente queria logo. A gente, né, casou em 2020, então o nosso planejamento ali era que em 2022, no máximo, a gente já tivesse ali mandando a primeira criança. Mas o homem pode até fazer planos, né? No entanto, é o Senhor quem lhe dirige os passos. Tudo que a gente planejou, tudo que a gente imaginou, Deus falou assim, eu vou sacudir a vida de vocês. Mas enfim, gente, quando a gente completou 1 ano de casado, nós recebemos um diagnóstico de infertilidade e isso mexeu muito com a gente, com as nossas estruturas, porque atingiu diretamente o nosso sonho, o nosso maior sonho, que sempre foi ser pais, né? Ter filhos no plural, mais de um. Bateu num lugar muito difícil pra gente e quando a gente tinha apenas 1 ano de casado. Então a gente não sabia direito nem o que a gente tava fazendo ali na vida de casado, já tínhamos que lidar ali com esse problema. Na época nós estávamos viajando também, nós estávamos em Gramado, comemorando 1 ano de casado. Foi quando o médico, depois de um exame que o Kaique tinha feito de rotina, com 1 ano a gente meio que tava pronto ali pra se viesse, amém, entendeu? E foi num desses exames de rotina que o médico ligou pra gente na viagem e falou pro Kaique assim, você é estéril, você é infértil, enfim. E foi um baque pra gente, a gente até voltou de Gramado antes, porque a gente ficou muito mal. Acho que 2021 foi um dos anos mais difíceis, assim, da nossa vida. E a gente tava lidando com tantas coisas novas, era a pandemia também. Foi Deus, assim, que nos sustentou. E muita gente não sabia disso, né? Quem acompanha a gente aqui há muitos anos nem imaginava. A gente veio começar a falar sobre isso esse ano, 2025. Então foi esses anos aí onde a gente meio que sofreu ali calado, com a nossa família, né, e com os nossos amigos mais próximos, mas era sempre um motivo de oração, que o Senhor nos desse filhos, e nesse tempo nós continuamos fazendo exames, continuamos buscando alternativas, buscando tratamentos. O primeiro ano ali, o ano de 2021, a gente não falava muito sobre isso, foi uma dor nossa, a gente precisou sentir um pouco individualmente também, sabe, porque era um sonho dos dois, então a gente sentiu como se fosse um luto. Esse ano, na semana passada, inclusive, hoje é dia 9? Hoje é dia 10 de novembro, então no dia 3 de novembro nós tivemos um último procedimento médico, um último exame, para saber se finalmente nós teríamos chances ou não. E infelizmente os resultados dos exames foram que nós não temos chances mais. Naturalmente falando, nós não podemos gerar, não podemos ter filhos. E, bom, eu achei que eu não ia chorar, porque eu já chorei tanto sobre isso. Esse diagnóstico bateu num lugar muito difícil pra gente. Eu senti como se a gente tivesse voltado lá em 2021, né, quando a gente recebeu a primeira notícia. E assim, gente, eu acho que talvez só quem sonha em ter filhos vai entender o lugar que um diagnóstico desse pode atingir. A gente tá triste, a gente tá muito mal, a gente tá como se a gente tivesse perdido já um filho que, né, não existiu. Como se a gente tivesse perdido realmente a nossa última chance. Contudo, mesmo com o coração entristecido e
com o meu corpo, que eu até falei pra uma amiga minha, o meu corpo às vezes chega e estremece de tanta dor. Eu achei que eu não ia chorar mais sobre isso. Mesmo em meio a dias tão difíceis e sombrios pra nós, a gente pôde ver o cuidado de Deus nas nossas vidas, sabe? De diversas formas. Nós fomos muito amados, muito cuidados, muito acolhidos pela nossa família, pelos nossos amigos nessa semana. Então, hoje, nessa segunda-feira, hoje, dia 10, eu literalmente voltei a postar. Eu tinha tentado ficar um pouquinho off na semana passada, tentando processar tudo que estava acontecendo. E ainda nesse meio tempo eu fiquei gripada, eu fiquei menstruada, com cólica. E o Kaique, né, como ele fez esse procedimento, ficou de repouso também no pós-operatório, sentindo bastante dor. Então foi uma semana, assim, terrível, gente, terrível. E aí ontem a gente foi pra igreja, depois de tudo isso, foi muito bom, foi como se fosse um renovo pra nossa alma, sabe? Mas o que eu queria dizer é que mesmo estando, né, passando por dias tão sombrios, Deus nos relembra a todo momento que Ele tá com a gente, né? A palavra de Deus diz que no mundo a gente sempre vai ter aflições. Nós teremos aflições. Nós teremos mais de uma aflição na vida. Nós teremos dias muito bons, de muita alegria. Nós teremos momentos muito marcantes. Mas nós também teremos dias muito tristes, muito difíceis de encarar. O Senhor prometeu estar conosco em todos esses dias. De toda forma, o que eu queria aqui era desabafar mesmo, compartilhar um pouquinho do que tá acontecendo. Então, esse é o momento em que nós estamos com o coração um pouquinho apertado. Mas eu creio num Deus que pode fazer milagres, sabe? E nesses dias eu tenho recebido tantos testemunhos lindos, lindos, lindos. Tantas coisas, tantas pessoas compartilhando milagres e milagres atrás de milagres que o Senhor fez. E nós estamos tentando nos apegar a isso, sabe? De que se for da vontade de Deus, se for o plano que Ele tem para nós, nós sabemos que os nossos filhos virão. O Senhor, Ele vai fazer. Alguma coisa eu sei que vai acontecer. Eu sei que da minha dor, alguma coisa vai frutificar. Isso eu não tenho dúvida. E nesse mês de novembro, também, a gente comemora 10 anos juntos, dia 23. E antes de tudo isso acontecer, a gente já tinha marcado uma viagem. Então agora eu quero falar de coisa boa, tá? A gente vai viajar e eu tô muito ansiosa, muito empolgada, principalmente agora, né? Depois de tudo que aconteceu, eu acho que vai ser um momento muito mais que necessário pra gente. A gente combinou de viajar e tentar não pensar em resolver nada por agora. A gente vai tomar grandes decisões no ano que vem. Vamos deixar isso para Maju e Kaique de 2026. Por enquanto, a gente vai focar na viagem, focar na gente, em cuidar da gente, do nosso emocional, do nosso espiritual, da nossa saúde, nos nossos projetos também que a gente tem, né, profissionais, enfim, coisas que a gente quer realizar para além dos nossos filhos, porque os nossos filhos são o nosso sonho. A gente crê que a gente vai viver isso um dia, mas a nossa vida segue, continua e a gente precisa viver. Parte da nossa cura vem com a gente vivendo, com a gente seguindo a nossa vida e não nos rendendo à nossa dor. E a minha oração tem sido essa: Senhor, a minha alegria, a minha esperança, tudo de bom que o Senhor já me deu, que isso permaneça, sabe? Que o meu coração não seja ingrato, que o meu coração não venha murmurar, que o meu coração não venha reclamar, ou, enfim, questionar a Deus, né? Teve um momento muito específico em que eu senti como se Deus tivesse virado as costas pra gente. Mas ao mesmo tempo eu penso, Deus não me deve nada. Então eu volto e já me relembro de que Deus é fiel, que Deus é bom, mesmo quando a circunstância não é. E aí isso me dá um ânimo de novo. Então a gente vai vivendo assim, né? De altos e baixos, tem dias bons e tem dias não muito bons. E a gente vai vivendo, porque eu acho que senão a gente surta, né, menina? Porque eu sei que, assim como eu tenho as minhas dores, as minhas dificuldades que eu enfrento por aqui, você tem os seus problemas, você tem as suas dificuldades. Eu quero muito que isso seja uma forma também de glorificar a Deus, sabe? Que, eu tô triste, eu passei por um momento mais difícil da minha vida, mas eu estou alegre no Senhor, porque é Ele que me sustenta e Ele sabe, gente, Ele sabe o porquê de tudo, sabe? Talvez a gente não entenda e mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, eu sei que Deus está aqui. Ouçam a música do Vocal Livre, Salmo 91 do Vocal Livre, essa música assim é perfeita. E aí, voltando, a gente vai viajar, então, segunda-feira agora, dia 17 de novembro, a gente viaja pra fora do Brasil, nós vamos fazer uma Eurotrip, menina!
chique demais, entendeu? E nós tínhamos planejado já antes de tudo isso acontecer. Então a gente queria comemorar esses 10 anos de Caju. Pra quem tá aqui nas antigas vai lembrar, né? Projeto Caju foi um acontecimento, mulher. Quando eu e Kaique começamos a namorar e começamos a publicar as nossas primeiras fotos juntos, a galera sempre gostou muito de ver, né? Um pouco do nosso relacionamento, um pouco da gente, principalmente os lookinhos combinando. E uma coisa que eu quero muito fazer é fazer um vlog dessa viagem. Por enquanto a gente vai visitar... Por enquanto não, né? É isso mesmo, a gente já fechou. A gente vai pra Londres, Amsterdã, Paris e Roma. Enfim, menina, e vai tá frio nessa Europa de guerra, entendeu? Nós estamos indo... vai estar no final do outono, início do inverno, então a gente vai pegar um friozinho considerável, tá? Já tô aqui pensando nos looks. Depois me conta, inclusive, se você quer saber tudo que eu vou levar, tudo que eu já comprei. Comenta aqui pra mim que eu trago num próximo vídeo. Hoje eu tô tentando entender exatamente o sentimento que eu tô, mas eu tô muito em paz e... que loucura, né? Eu choro às vezes, mas eu sei que tá tudo bem. E vai ficar tudo bem, sabe? Porque é muito doido isso. Esses dias o Kaique até falou pra mim assim... Amor, você se sente ouvida por Deus? Aí eu falei pra ele, tem dias que não. Tem dias que parece que eu tô orando e que meio que nada tá acontecendo. Aí ele, e é muito louco isso, porque isso não muda a nossa fé. Não muda. Tem dias que eu me sinto ouvida, tem dias que eu me sinto... Ou não, Deus tá aqui. Tem dias que eu não sinto. Isso não muda o fato de que ele tá. Então, assim, o nosso sentimento sempre vai oscilar. O nosso coração é enganoso, né? E quando a gente tá sofrendo, quando a gente tá triste, parece que a realidade é só isso que a gente tá vivendo. Parece que tudo que a gente tá vivendo é esse sofrimento. Toda luta, todo deserto, toda prova, minha filha, tem um porquê. E normalmente esse porquê tem a ver com o nosso próprio caráter, né? Normalmente é Deus ou corrigindo a gente de alguma coisa, ou nos ensinando, ou provando a nossa fé de alguma forma, pra que no futuro, né, quem sabe esse testemunho seja maior ainda. Eu tô tentando me apegar muito nisso e, enfim, queria pedir que vocês orassem por nós. Então a gente tá confiante no Senhor. Vamos fazer a nossa parte, entendeu? Que existe um método aí natural de se fazer menino. Vamos fazer a nossa parte aí pra viabilizar o milagre. Tem muita coisa boa vindo aí, bastante trabalho chegando. Deus tem sido muito bom conosco e assim, gente, eu sei que eu não mereço nem um terço das coisas que acontecem na minha vida, principalmente que acontecem por meio do meu trabalho na internet, né, que é uma loucura também. E esse ano também foi o ano que eu completei 10 anos de carreira. Então assim, eu nunca na minha vida imaginei continuar trabalhando com internet por tantos anos. Não imaginei voltar pro YouTube e tá aqui contando pra vocês. O nosso amanhã realmente pertence a Deus e muda alguma coisa, a gente fica ansioso? Vai resolver alguma coisa? A gente fica ansioso? Não. Então, eu resolvi só, tipo, ai, Deus, pega aí e faz o que o Senhor quiser comigo. Ai, gente, enfim, esse foi o vídeo de hoje, mais um desabafo, assim. Comenta pra mim também se você já passou por algum momento difícil, assim, onde você achou que talvez você não ia conseguir sobreviver, mas aí do nada as coisas mudaram. Acho que isso também é bom pra que a gente troque e meio que fortaleça a fé, sabe, uma da outra aqui, porque eu acho que ler testemunhos e ouvir outras histórias também faz a gente sair um pouco do nosso mundo, sabe? Porque às vezes a gente pensa que só a gente sofre, só a nossa dor importa. Então comenta aqui pra mim como foi pra você, se teve alguma coisa assim que te ajudou nessa fase. Eu, basicamente, hoje tô tentando driblar, assim, os meus pensamentos intrusos, negativos e pessimistas e preocupados e ansiosos. Tô tentando, tipo assim, queridos, obviamente que teve dia que desanimou, né? A gente é humano também, né? Então, tudo bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo super simples, sem muitas edições, sem muitos nadas. Mas eu sentia muito que eu precisava fazer esse desabafo aqui. Eu tenho uma certeza na minha vida e a certeza que eu tenho é de que Deus é real e que Ele é bom. Independente de qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas, Ele é bom. E que a gente não perca isso de vista. Independente se você tem a mesma religião ou a mesma fé que eu ou não, saiba que dias melhores sempre podem vir. A nossa vida é feita de altos e baixos e todo mundo já passou ou vai passar por algum momento difícil. Eu ainda vou voltar aqui nesse YouTube e vou dar o meu testemunho.